Aleluia. Glória. Vai adorando. Enquanto tu adora, cadeias são quebradas. Enquanto tu adora, tua família é visitada. Enquanto tu adora, o teu marido é impactado. Enquanto tu adora, o teu filho é restaurado. Camandarabada, sumina. Aleluia. 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 Queridos, 1 Coríntios 16, versículo 8 e o 9. Aleluia. Aleluia. Ele já está em nosso meio. Aleluia. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Queridos, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e o 9. Quero deixar uma breve saudação aqui nessa noite com os irmãos. Que eu perguntei ao Senhor, Senhor, se caso eu ganhar uma oportunidade lá, o que o Senhor quer que eu fale? Aí o Senhor falou para mim, fale sobre porta. Eu falei, mas tem muita passagem, Jesus. Ele falou, a porta. Aí ele me deu essa referência de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e o 9, que diz assim: ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecoste, porque uma porta grande e promissora se me abriu, e há muitos adversários. Queridos, o apóstolo Paulo, ele tinha muitas igrejas debaixo da sua responsabilidade. E uma dessas igrejas era a igreja de Corinto. Paulo não poderia estar lá, então ele escreve uma carta. Os coríntios tinham muito desejo que Paulo estivesse lá com eles, mas Paulo tinha prioridades no seu ministério. E a prioridade que o apóstolo Paulo tinha naquele momento era estar em Éfeso. Por quê? Porque em Éfeso tinha aberto para ele uma grande e oportuna porta. Mas a igreja de Corinto também era uma igreja promissora, era uma igreja oportuna. Se a gente parar para ler, nós vamos ver que a igreja de Corinto era a igreja que desenvolvia os 9 dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, apóstolo Paulo vai falar acerca de dons espirituais, e todos os dons tinham dentro da igreja de Corinto. Existia o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom da profecia, o dom das ciências, o dom de operação de maravilhas. Havia o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Havia também um dom que está muito em falta hoje em dia, que é o dom da gente examinar os espíritos, da gente ter discernimento. Havia todos os dons naquela igreja. Porém, Paulo, olhando para aquela igreja, no 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: eu não posso falar a vós como espirituais, mas como a carnais. Como uma igreja que tem todos os dons, é uma igreja carnal e não uma igreja espiritual. Aí Paulo explica, porque entre vós há ciúmes e inveja, porque no meio de vós tem uns que dizem, eu sou de Apolo. No meio de vós tem uns que dizem, eu sou de Paulo. No meio de vós tem uns que dizem, eu sou de Pedro. Segura, senão tu não vai. E Paulo diz assim, por acaso foi Pedro que morreu por você na cruz? Por acaso foi Paulo que morreu por você na cruz? Por acaso foi Apolo que morreu por você na cruz? Então para de olhar para homem, olha para Cristo e faz a obra. Por acaso foi? Olha para o irmão que está do teu lado, que foi Jesus que morreu por você na cruz, rapaz. Fala, não foi pastor Marco, não foi diácono Ney, não foi o obreiro Anderson,
Não foi a irmã Rose. Foi Jesus. Então obedece Jesus e obedece o teu pastor. O resto é resto. Paulo estava dizendo, a igreja de Corinto está precisando que eu vá, mas eu tenho uma prioridade, a igreja de Éfeso. Porque tem irmão que pensa, eu dou dízimo, o pastor tem que ir o dia que eu quero na minha casa. Tem irmão que pensa, eu estou ofertando, o pastor tem que ir no dia que eu telefono na minha casa. O apóstolo Paulo fala, espera um pouquinho aí que eu vou ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecoste. Aguarda. Aguarda que eu tenho prioridades. Pastor não é comprado por dízimo, pastor não é comprado por oferta, ele já foi comprado pelo preço do sangue da cruz, e quem manda no ministério dele é Cristo. Não é o teu dízimo alto, não é o teu carro, é aquele que chamou ele. É aquele. É ele. Eu vou ficar até o dia de Pentecostes. Por quê, Paulo? Porque em Atos 2 diz assim, aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em oração, em súplica. Aí Paulo está falando assim, eu vou esperar até Pentecostes, quem sabe quando eu chego aí, acabou a confusão, acabou a panela, acabou a discussão, acabou o disse-me-disse. Segura. Porque quando o Pentecoste chega de verdade, quando o Espírito chega, não tem divisão, é união, é concordância. O verdadeiro Pentecoste é como o óleo que desce sobre a nossa cabeça. Junto o cabelo, é cabelo unido para um lado, é cabelo unido para o outro. Crente que não se fala nunca experimentou o Pentecoste. Crente que não dá o Pai do Senhor para o outro nunca experimentou o Pentecoste. Mas eu profetizo, mas não experimentou o Pentecoste. Cabadá. Que manchubida candore mandará. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, hoje é noite de Pentecoste. Se tu não falava, tu vai voltar a falar. Porque o Pentecoste une. O Pentecoste aproxima. Vou ficar até o dia de Pentecoste. Por quê? Porque me foi aberta uma grande e oportuna porta. Porém, há muitos adversários. Quem disse que porta aberta é ausência de adversário? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ficarei em Éfeso, com a porta aberta, mesmo tendo adversário. Não, você não entendeu. Com adversário ou sem adversário, eu fico firme naquilo que Deus me chamou. Com perseguição ou sem perseguição, eu fico firme para aquilo que Deus me chamou. Ficarei em Éfeso, porque aqui em Éfeso, Deus estabeleceu um quartel-general para a minha vida. Fico em Éfeso. Porque quando se tem uma porta, a porta honra a igreja. Mas o adversário honra a Deus. A porta quebra o silêncio de Deus com a igreja. Porque quando a porta não se abre, a bênção não chega, a gente pensa, Deus está em silêncio. Aí Deus abre a porta. Aí a porta quebra o silêncio de Deus com a igreja. E os adversários? Deus fecha a boca, envergonha e faz ver que Deus está na nossa vida. Aleluia! Toda porta traz adversário. É por isso que algumas vidas aqui a porta ainda não se abriu. De novo falar para você. É por isso que em alguns de vocês a porta ainda não se abriu. É por isso que a namorada ainda não chegou.
Porque se chegar, você sai da igreja. Aí Deus fala, peraí, estou te preparando para você ficar em Éfeso até o dia de Pentecostes. Não escuta, é por isso que o teu marido ainda não se converteu. Porque depois que ele se converte, você diz, está tudo bem, tchau pastor, muito obrigado. Fica em Éfeso até o dia de Pentecoste. É por isso que a porta de emprego ainda não abre. Porque depois que abre, Ney, fica dizendo, estou cansado, não vou para a igreja. Aí Jesus fala, eu vou abrir porta, mas é para continuar na minha obra, continuar me glorificando. Levanta a tua mão para o alto, porque eu estou sentindo uma Shekinah. Kabadarabadashumindai. Queimando o céu é mar. Kebadarabadassuminai. Deus está me revelando que portas vão ser chamadas à existência nessa noite. Junto com as portas vai vir o adversário. Mas junto com o adversário vai vir Jesus Cristo para destruir as obras do diabo. Levanta a tua mão. Levanta, segura na mão do teu irmão e profetiza para ele. A porta está se abrindo. Fica firme. Sede firme. Sede constante. Sempre abundante. Porque o teu trabalho na obra não é em vão. Que Deus abençoe a igreja.